Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos na nossa série A Sublime Psicoterapia de Jesus, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e também no YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não segue o canal, aproveite para seguir o YouTube ou me siga aqui no Instagram para que você possa continuar recebendo esse conteúdo que a gente com muito carinho prepara aqui toda semana para que possa ajudar no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas dificuldades, né? E como sempre eu escolho um tema que diz respeito ao nosso comportamento e as nossas emoções, as nossas feridas emocionais. E hoje eu trouxe um assunto que eu acredito que vai falar aí um pouquinho também com você. Hoje nós vamos falar sobre dignidade. Dignidade é uma palavra que às vezes a gente escuta tanto da pessoa ser digna, de não ser digna, e às vezes a gente não entende direito o sentido, né, dessa palavra e qual emoção que está relacionada, quais são as emoções que estão relacionadas com ela. Então eu trouxe um trechinho do Evangelho, como sempre eu faço, porque é a psicoterapia de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 11, que fala que: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Pois é, a dignidade é uma energia espiritual de intenso poder. Intenso, porque ela é uma força que irradia da nossa alma. Dignidade não é uma coisa que a gente compra, que a gente enfeita a alma. Ou você tem, ou você irradia isso, ou você não tem. Na realidade, é a identidade do espírito. Essa identidade do espírito que está relacionada à sua própria consciência. E esse é o grande problema, a consciência. A gente sabe que, por criação divina, todos nós somos dignos. Todos somos dignos de ser amados, todos somos dignos de receber o melhor da vida. Mas o problema é que nós carregamos alguns pesos conscienciais em função das nossas atitudes do passado, seja dessa existência ou de outras. A gente traz uma culpa que faz com que nós nos sintamos indignos. E essa indignidade de receber alguma coisa está muito relacionada à sensação do não merecimento. E esse não merecimento está ligado a uma sensação de inferioridade, de incapacidade. E quando nós entramos nessa rotação de nos sentirmos inferiores ou incapazes, nós nos sentimos abandonados. Abandonados pela própria criação divina. E uma sensação de solidão penetra dentro da nossa alma. Então, é muito importante que a gente entenda esse mecanismo, porque a indignidade, essa questão da incapacidade ou da inferioridade é proveniente de comportamentos que nós já tivemos, aonde já exacerbamos muito o nosso orgulho, as nossas, o nosso egocentrismo, a nossa egolatria. Então, somente se eu estiver no alto de tudo isso, então eu sou merecedor de ter alguma coisa ou de ser alguma coisa. E isso é muito errado.
Todos nós, como filhos, como emanações divinas, carregamos dentro de nós as potencialidades do divino. Essas potencialidades devem ser desenvolvidas por cada uma das suas criaturas. Nós somos individuações do Criador. Então, sentir-se digno é quando a gente tem lógica, quando a gente combina o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas atitudes. E aí essa sensação de que não mereço determinada coisa, ela some. E a maioria das pessoas, em algum momento, se sentiu indigno até de receber uma coisa boa. Quantas vezes chega uma coisa boa na vida da gente e a gente fala, acho que eu não mereço isso. Sim, nós merecemos tudo do bom e do melhor. O problema é que a nossa consciência é que bloqueia para que a gente receba o que é de bom e do melhor. Por quê? Porque se sente falível, porque se sente frágil, incapaz, e às vezes até porque está fugindo, com medo de avançar, com medo de arriscar e de repente se reconhecer falível. Falível todos nós somos. Nós não vamos ter êxito 100% em tudo aquilo que a gente faz. E tem muitas coisas que a gente vai fazer que a gente não vai ter êxito nenhum. E tudo bem. Por quê? Porque faz parte do aprendizado, da experiência, do exercício de cada um de nós de desenvolvimento das nossas potencialidades divinas. Precisamos sair desse círculo de egolatria e de egoísmo, de a gente achar que nós somos seres criados à parte na natureza. Não, nós não somos à parte. Todos somos individuações saídos da mesma fonte criadora. E quando a gente procura estabelecer a coerência daquilo que a gente pensa, fala e age, a própria dignidade começa a irradiar da nossa alma. Então, ficar preso em função de erros passados e cair nessa sensação do merecimento faz com que a gente fique com a sensação de abandono. A alma se torna totalmente fragilizada. Com isso, claro, né? Vem a baixa estima, solidão, medo, tristeza, sentimento de incapacidade. Aí aquela famosa frase, eu não consigo. Não existe não consigo. Existe eu não quero. E às vezes nós somos teimosos em determinadas questões da nossa vida. Se a gente não zelar pelo nosso ambiente psíquico e moral, aí vai ficar difícil a gente manter a nossa dignidade. É difícil quando a gente não se reconhece pelas nossas conquistas já realizadas. Porque nós já tivemos sucesso também em muitas coisas. Por que a gente não lembra da parte de sucesso? Daquilo que deu certo? Mesmo que sejam coisinhas pequenas. Essas coisas pequenas, esses pequenos sucessos, é o que estimula o nosso ambiente espiritual. É o que faz com que a gente se conecte com o mais alto, faz com que a nossa autoestima cresça. Por quê? Nos reconhecemos como criaturas que estão ligadas o tempo todo ao seu Criador, à inteligência divina. Era assim, era nesse clima que Jesus vivia. O tempo inteiro em conexão com a inteligência divina. Não como se fosse uma religião, um fanatismo, não.
mas procurando sempre procurar perguntar à sua própria consciência: o que eu estou fazendo vai me prejudicar? Vai prejudicar alguém? Então, a minha consciência sabedora de que eu posso causar um prejuízo a mim mesmo ou a alguém, então eu uso da minha dignidade de não fazer aquilo. Mas a partir do momento em que começa a haver congruência com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa, então a dignidade, ela passa a vestir a sua energia sobre nós. Então é uma força que vai irradiar da nossa alma. E quando a gente resgata essa dignidade interior, a gente modifica inclusive o ambiente ao nosso redor. Como é que a gente modifica? Pelo exemplo. Os próprios indivíduos, as pessoas passam a nos tratar da forma que nós estamos nos tratando. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos que quando eles entrassem numa cidade ou aldeia, era procurar de saber o lugar onde eles iam ficar, um lugar que fosse digno, ou seja, um lugar que aceitasse a presença deles. Um lugar que estivesse de acordo com o propósito deles naquele momento. E não que ficasse brigando, né? Que ficasse impedindo de realizar os seus propósitos. Então, nós precisamos nos perdoar, aprender a olhar para os nossos erros e dizer: tudo bem, eu errei e daqui para frente eu vou fazer diferente. A dignidade a gente perde pela culpa. É o caso do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele deixa a casa do pai e gasta todos os bens e depois ele retorna, o que ele diz para o pai? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me igual aos teus jornaleiros. Por quê? Porque ele fez muitas coisas inadequadas. E depois voltou para as terras do seu pai se sentindo indigno e infeliz. E não é assim que às vezes a gente se comporta na vida? Ao invés de, diante de uma dificuldade, ou diante de uma situação que a gente tenha, sei lá, pisado na bola, que a gente refaça o caminho. Então, minha gente, a mensagem de hoje é: recupere a sua dignidade. Porque recuperando a dignidade, essa sensação de não merecimento, ela também desaparece. Porque a gente dizer que não merece alguma coisa, seja uma conquista moral, uma conquista espiritual ou até uma conquista material, é uma falsa humildade. Ai, não, isso aqui é muito para mim, ou isso não é para mim. É sim. Tudo que nos chega tem um endereço vibratório, tem um endereço certo. Então, a gente tem que aproveitar todas as experiências da nossa vida, as positivas, as negativas, para que a gente faça o quê? Desenvolva a nossa capacidade de escolha. Comece a fortalecer a nossa capacidade de fazer escolhas boas. E a gente só pode fazer escolhas boas depois que a gente conheceu as ruins. Então, não é para ficar revirando o CDzinho lá furado com culpa, 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 culpa. Não. É para tocar em frente sabendo que você é merecedor. O próprio fato da gente estar encarnado já é nosso merecimento. Já é a chance que nos é dada para a gente fazer esse trabalho. Então é isso. Hoje o recado é esse. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Estou vendo os nominhos aqui de bastante gente que eu conheço. Muito obrigada pela presença. Não esqueçam de curtir esse vídeo no feed, também aqui no YouTube. Hoje começou a primeira aula, né, do curso Viver Consciente Apometria.
Gente, foi maravilhoso, uma turma maravilhosa. Se você ainda quiser participar, ainda dá tempo. A aula tá gravada, então você não vai perder nada. E aí é só entrar em contato comigo e a gente te insere no grupo, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana a todos e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Até lá.